Seu time é o que mais interage no Facebook? E no Twitter, tem mais seguidor que o rival? E no Instagram e no YouTube, quem é o mais forte? O canal Chute Certo analisou como os clubes e suas torcidas têm interagido pelas redes sociais. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Fala tu, boleiros! Analisamos as últimas 50 postagens do Facebook, Twitter, Instagram e YouTube dos 4 grandes clubes do Rio e de São Paulo. Não contamos com possíveis variáveis como o desempenho do time ou a competição que ele está disputando. A maior prova da internet hoje, para a gente entender por que as redes sociais são tão importantes, é que hoje o brasileiro passa mais tempo conectado na internet do que assistindo televisão. Os números das redes sociais são assustadores. O Facebook lidera essa lista e a cada 10 pessoas conectadas, 8 estão dentro do Face. No YouTube, por exemplo, nos Estados Unidos, em algumas idades, já chega a atingir mais gente do que qualquer rede de TV a cabo. Logo seguindo a lista vem o Instagram e depois o Twitter. Mas por que falar tudo isso? Porque o Brasil é um dos países do mundo com mais adeptos das redes sociais. E claro, é o país do futebol, a nossa paixão nacional. Agora imagina juntar essas duas forças. Bora ver qual é o time que tira mais onda nas redes sociais? Começando pelo Face, como vocês podem ver na tela, o número de seguidores segue o padrão das pesquisas atuais de torcidas do Brasil. Só a ressalva é que o Vasco se encontra hoje atrás aqui dos 4 grandes clubes de São Paulo e do Flamengo. Mas quando falamos do total de curtidas dos últimos 50 posts dos clubes, esse cenário muda. O Botafogo chega a ultrapassar o Santos em número de curtidas. O Palmeiras se mostra muito forte também. Se formos analisar ainda mais essa interação e colocar o número de compartilhamentos e comentários, vemos que o cenário muda ainda mais. Vemos o Palmeiras assumir o ranking, sendo o clube que mais tem essa interação, que as pessoas mais comentam e mais compartilham dentro do Facebook. Mas como avaliar essa interação com certa proporcionalidade dos números? É o que a empresa Torabit fez, o link da matéria está aqui na descrição e nós vamos analisar agora. O time com maior engajamento no Facebook até o fechamento da nossa pesquisa é o Palmeiras, seguido logo do Botafogo, e o mais impressionante, chegam a ter quase o dobro do terceiro colocado, que é o Vasco. O Flamengo, mesmo tendo a segunda maior página entre todos os clubes que analisamos, ele acaba ficando em último nesse engajamento no Facebook. Mas e nas outras redes sociais? Esse cenário muda? No Instagram, o Flamengo assume a liderança como o clube com o maior número de seguidores, seguido pelo Corinthians, e em terceiro vem o São Paulo. O incrível é que o São Paulo, mesmo estando em terceiro, assume a liderança quando o assunto é curtidas e comentários dos últimos 50 posts de cada clube. No Instagram, o Flamengo se segura em segundo lugar, só perdendo realmente para o São Paulo. O que podemos notar nesse gráfico é que Vasco e Corinthians são os únicos clubes que não se mantêm na mesma posição em curtida e comentário. Eles se alternam. O Corinthians tem mais curtida que o Vasco, e o Vasco assume o posto do Corinthians quando o assunto é comentário. Mas se a gente medir aquela famosa proporcionalidade aqui no Instagram também, como é que serão os números? O Botafogo assume a ponta no Instagram, seguido de Palmeiras e São Paulo, e o Corinthians acaba ficando com o último lugar quando se trata de interação no Instagram. A postagem campeã, com o maior número de curtidas, dentre todas as 50 últimas postagens dos 8 clubes que estamos avaliando, é essa aqui do São Paulo, com 92 mil curtidas. Vamos falar do nosso querido YouTube, o qual estamos aqui gravando, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, que deu um grande trabalho e dá um grande trabalho fazer um vídeo como esse. A força de São Paulo no YouTube é notória. Os clubes paulistas têm muito mais seguidores do que os clubes cariocas. Claro, só o Flamengo salva, chegando a ficar ali no topo, mas a diferença entre os outros clubes é muito grande, muito maior do que em qualquer outra rede social que já vimos. Como vocês podem ver, o Palmeiras lidera, seguido pelo Santos, depois São Paulo e depois Flamengo em quarto lugar no número de inscritos no YouTube. Importante ressaltar que o Santos assume o segundo lugar na quantidade de inscritos no seu canal. E a quantidade de visualização dos últimos 50 vídeos do canal de cada clube, hein? O Flamengo desponta e assume a liderança na quantidade de visualização dos seus vídeos, seguido de Palmeiras, São Paulo e Santos. Destaque nessa tabela para o Vasco, que mesmo com poucos inscritos, consegue uma grande quantidade de visualização em seu canal. Agora vamos ver a quem pertence o maior engajamento do YouTube. O Vasco lidera o ranking, seguido pelos outros clubes cariocas, que conseguem desbancar no YouTube os times paulistas. Um ponto muito importante de ressaltar nessa pesquisa é que o Flamengo, em 12 dias dentro do mês de março, bateu a quantidade inacreditável de mais de 1,5 milhão de visualizações no YouTube.
Fechando a nossa análise, vamos falar do Twitter. O Corinthians lidera essa lista com cerca de quase 5 milhões de seguidores, seguido do Flamengo, que tem pouco mais de 4 milhões de seguidores. E o mais incrível é que esses clubes têm um número muito superior, por exemplo, ao Botafogo e Fluminense, e tentam chegar à casa do primeiro milhão. Como o Twitter é um pouco diferente, analisamos apenas a quantidade de postagens, tweets no caso, que cada clube fez. O Flamengo lidera essa lista com um número assustador, que é quase 5 vezes mais do que o segundo colocado, que é o São Paulo, e logo em seguida o Fluminense tem pouco mais de 40 mil tweets. Para concluir, vamos apresentar a tabela da Torabit e a nossa no mês de março, para a gente apresentar quem tem o maior engajamento no YouTube, Facebook e Instagram. Vemos que na tabela da Torabit, o Botafogo assumia a ponta seguido do Fluminense. A grande alteração vem que o Palmeiras assume o posto de segundo colocado, de mais engajado nas redes sociais. O Botafogo continua com a ponta e o Fluminense fica em terceiro lugar. Notamos na nossa pesquisa que Flamengo e Corinthians têm uma quantidade menor de interação devido ao grande número de seguidores que eles possuem, o que dificulta essa proporcionalidade dos números. Flamengo e Corinthians têm a capacidade de atingir números astronômicos. No próprio Facebook, o post com o maior número de curtidas é do Corinthians, um post com 59 mil curtidas. É ainda mais incrível que o Flamengo no Facebook tem uma média nas suas postagens de 27.500 curtidas, número que o Botafogo não consegue alcançar em nenhuma de suas postagens, mesmo sendo o líder em engajamento no ranking que apresentamos. Então é isso, galera, deixa o seu like, quem curtiu o vídeo aí, deixa um like maroto, isso ajuda muito o nosso trabalho. A gente fica sabendo se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou não. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo pra gente trazer sempre mais conteúdo pra vocês, valeu? Ah, e comenta aí, ó, o que você acha? Seu clube realmente interage pouco, interage muito? Numa rede social você percebe que ele é melhor do que na outra? Deixa nos comentários aí. Grande beijo!